Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, seja muito bem-vindo para esta meditação do Santo Evangelho, neste dia do grande santo do século XX, baluarte da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, São Padre Pio de Pietrelcina. E o Santo Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 ao 9. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho profundo. É um evangelho curto, mas ao mesmo tempo profundo. Antes de falarmos do evangelho, hoje celebramos o dia de São Padre Pio de Pietrelcina, o primeiro sacerdote estigmatizado da história da Igreja, um grande santo do século XX que possuía vários dons extraordinários dados por Deus e que no seu cotidiano escolheu o caminho da cruz, o caminho do sacrifício, como ele dizia aos outros: tudo a mim nada. E este grande santo que muito se sacrificou pela salvação das almas, que muito foi perseguido e que muito aconselhou. Os conselhos de São Padre Pio são conselhos que são um bálsamo precioso. Então são inúmeros conselhos que você pode encontrar até acessando na internet. Então são conselhos preciosíssimos. Conselhos que nos reconduzem ao coração de Deus, que nos leva ao céu. Além de que a piedade, o amor, a devoção a São Padre Pio transbordava no ápice do seu sacerdócio, ou seja, durante a celebração da Santa Missa, que ele revivia na sua carne todas as dores da paixão de Cristo. Então, São Padre Pio de Pietrelcina é um grande exemplo para nós de amor e de entrega a Deus. Se você quer se aprofundar na vida de São Padre Pio, eu tenho duas recomendações para você. Tanto assistir o filme dele, que está disponível, o filme de São Padre Pio de Pietrelcina, como também ver o Instagram da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Por isso, eu não me deterei muito, porque eu recomendo a você que possa ir no Instagram da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, @comunidade.ccmj. Esse é o Instagram da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Lá você verá mais informações sobre São Padre Pio de Pietrelcina. E este grande santo é baluarte da comunidade, é o grande santo do século XX, que ele interceda por nós, por nossas intenções e necessidades. Veja que o evangelho de hoje, Herodes quer opinião sobre Jesus. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fazia, e ficou perplexo. Interessante, ele escutou falar. Se ele escutou falar é porque alguém anunciou. Então a importância de anunciar Jesus, de tal forma que uma pessoa que a gente nem conheça escute a falar de Jesus, porque a gente falou de Jesus para alguma pessoa e essa pessoa falou de Jesus para essa pessoa, e assim a semente do bem vai se espalhando, assim a evangelização vai acontecendo. Testemunhar Jesus, falar de Jesus. Veja, esse é o primeiro ponto. Isso faz parte da nossa missão como batizado, de discípulo missionário do Senhor. Nós precisamos falar de Jesus a gente durante o dia. Faça essa reflexão. Contabilize. Faça essa reflexão durante uma semana. A porcentagem daquilo que você fala ao longo do seu cotidiano. Uns vão ter uma porcentagem boa para futebol, outros vão ter uma porcentagem boa para a política, outros vão ter uma porcentagem boa para a culinária, outros para turismo, para viagens, outros uma porcentagem boa
sobre as notícias do cotidiano, hoje a pandemia que está muito em evidência, mas é impressionante. Teremos porcentagens elevadíssimas para os mais variados assuntos. Até assuntos esses importantes, como por exemplo a nossa família, a alimentação, as contas que tem que ser pagas. E eu lhe faço um questionamento. Qual é a porcentagem do seu dia que você fala de Jesus? Qual é a porcentagem que você dedica no seu dia para falar de Jesus? Falar de Jesus para o seu próximo, isso para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, mas também para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho, para os seus companheiros conhecidos, amigos, e até para aqueles que você não conhece, que você anuncia o Evangelho. Qual é o tempo que você dedica para falar de Jesus? Foi por causa dos evangelizadores corajosos do primeiro século que muitas e muitas conversões aconteciam. E que até o caso de Herodes escutou falar de Jesus porque alguém falou de Jesus, foi se espalhando para ele. Mas é impressionante. Muitas e muitas vezes a fofoca se espalha mais rápido do que a evangelização. A fofoca, que é a semente do mal, se espalha mais rápido do que a evangelização, que é a semente do bem. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vigiemos a nossa língua. A nossa língua está anunciando Jesus ou está fofocando? Nós preferimos falar de muitas coisas, até nós nos empolgamos quando se toca em determinado assunto. Mas quando fala de Jesus, qual é a nossa empolgação? Nós temos aquela alegria de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou de fato assumimos isso, ou de fato seremos cristãos pela metade. Somente Jesus Cristo é o Senhor. E portanto, não é que isso me peça de falar de outros determinados assuntos que eu gosto, ou que até mesmo por ocasião de um ofício sou obrigado a falar, questão de trabalho e tudo mais. Mas aqui é uma questão de prioridade. Se Jesus Cristo é o centro, eu devo falar prioritariamente dele. Não é que eu deva deixar esse mundo, deixar de falar das coisas relacionadas ao cotidiano, não. Que isso seja falado, mas com Jesus, nosso Senhor, sendo o centro, ocupando a primazia da nossa conversa. O quanto isso é importante. Quantas pessoas que saem da missa que deveriam aproveitar e conversar sobre a homilia daquela missa, sobre a liturgia da palavra daquele dia. O quanto falar de Jesus é importante hoje. E o quanto o mundo precisa hoje escutar mais uma vez que se fale de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhamos vergonha de falar de nosso Senhor, porque nosso Senhor não teve vergonha de nós no madeiro da cruz. Por isso, falemos de nosso Senhor, como falava São Padre Pio. A uma única alma ele se dedicava totalmente para falar do Senhor para esta alma. Mas o interessante é que eles não compreendiam quem era Jesus. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos, outros é Elias que apareceu e ainda outros é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João, quem é pois este quem ouço tais coisas? E procurava a ocasião de vê-lo. Veja, muitas vezes nós não temos a compreensão de Jesus. Temos esse mesmo problema de Herodes. Ou queremos Jesus somente na conveniência, quando precisamos de uma graça. Ou somente quando estamos necessitados. Ou em um determinado momento, não. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ocupar a primazia do nosso coração e deve fazer parte todo o dia da nossa vida. De tal forma que seja mais fácil viver sem o ar que respiramos do que viver sem nosso Senhor Jesus Cristo, sem a sua graça em nossa alma. Por isso eu lhe convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a amar nosso Senhor, a ler a palavra no mês de setembro, que é o mês da palavra de Deus. A exemplo de São Padre Pio, a amar nosso Senhor Jesus Cristo, adorá-lo na Eucaristia, a falar com o Senhor para falar do Senhor para os outros. Ou seja, eu tenho uma vida de oração, eu falo com o Senhor para falar com o Senhor dos outros, para falar do Senhor para os outros, ou seja, para evangelizar. Discípulo aquele que ora, missionário aquele que anuncia. Que o Senhor nos conceda a graça de falarmos dele para todos aqueles que precisam ser evangelizados.
São Padre Pio de Petricina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.